TV Sintonia, a TV que passa você. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. A partir de agora, você acompanha as principais reportagens de nossos telejornais aqui no Semana Ilustrada. E veja agora os destaques desta edição. População enfrenta alto índice de furtos na cidade. Moradores reclamam de buracos que tomam conta das ruas. O recolhimento de animais vítimas de maus tratos. E no Radar Cidadão, moradores pedem canalização de um córrego no setor norte. A segurança residencial, nesta época, fica comprometida com o registro maior de ocorrências de arrombamento. O setor especializado em alarmes teve que dobrar o estoque para atender a demanda. A época mais aguardada do ano finalmente chegou. É hora de preparar as malas, tempo de descansar e repor as energias. Mas, se por um lado as pessoas devem se retirar da rotina para relaxar, por outro não podem descuidar da segurança do imóvel, pois é exatamente durante as férias que os arrombadores aproveitam para agir com maior liberdade. Equipamentos de alarme e de monitoramento, câmeras com sensores instalados. Tudo isso para criar dificuldades para os ladrões, a fim de proteger o patrimônio, o investimento necessário também para empreendedores. Existem muitas soluções tecnológicas para promover a segurança e inibir a atuação de assaltantes. A eficácia do sistema pode auxiliar até mesmo no trabalho da polícia e na prevenção de perdas. Acontece várias vezes do meliante tentar entrar no local, o alarme dispara, ele corre, vai embora, certo? Isso aqui é de praxe, é normal. Antes de viajar, certifique-se de que tudo esteja funcionando e, se for o caso, solicite a manutenção à empresa responsável. As pessoas, infelizmente, elas procuram mais o monitoramento 24 horas quando acontece o roubo, o furto na casa delas, porque elas já tentam se proteger. Porém, no período de férias, isso acontece mais para quem já tem um alarme. Ao sair de casa por um tempo prolongado, cancele jornais, revistas ou encomendas que possam configurar a ausência dos moradores. 3 incêndios foram registrados em uma mesma edificação onde funcionava um posto de combustível na Avenida Amazonas. Parte da cobertura de onde funcionava a loja de conveniência na localidade ficou destruída. Os forros de PVC ficaram pendurados. Da janela de blindex, sobrou apenas os cacos de vidro. Por todos os cantos, há muito lixo espalhado, resto de comida e parte do que foi queimado com os incêndios. Isso foi logo no período do início da noite, a gente teve um chamado para poder combater esse incêndio. E logo depois, no período da madrugada, esse incêndio ele teve uma reignição e a gente teve que retornar a esse local, no período da madrugada, para poder fazer a extinção desse pequeno foco. 70 metros quadrados da edificação foram danificados. O local está desativado há vários meses. Em dezembro, no dia 14, houve uma ação conjunta entre IPDSA, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Por parte dos bombeiros, foi constatado risco de explosão, já que há resquícios de combustível. Esta foi a terceira ocorrência do gênero registrada em menos de 60 dias no prédio. Placas de gasolina e etanol confirmam o que pode estar por baixo do piso do posto, no começo da Avenida Amazonas. Há 7 meses foram vistoriados 1.464 postos em 32 municípios mineiros. Destes, 327 estavam com situação irregular. Em contrapartida, 77% deles apresentaram regularidade. Nos 2 últimos registros não foram constatadas vítimas. Ainda segundo o capitão, para evitar que o prédio seja moradia de andarilhos, há necessidade de interdição. O local aqui, juntando informações até com a própria Polícia Militar também, é habitado por moradores de rua, alguns andarilhos.
e a gente já suspeita que estejam fazendo alguma fogueira, né, algum foco de fogo poder se aquecer, e às vezes esse fogo ele perdeu-se o controle, ocasionando esse incêndio. É a suspeita, mas é claro que cabe, né, um trabalho de perícia da Polícia Civil para poder confirmar se realmente é essa a origem do incêndio. O trabalho conjunto entre uma vereadora, a Polícia Militar e o Ministério Público vem reduzindo o número de animais soltos na área urbana. No ano passado, foram recolhidos mais de 300 cães. Animais abandonados, doentes e vítimas de maus tratos. Os resgates eram feitos de acordo com denúncias e mapeamento realizado no município. Em alguns casos, foi preciso registrar boletins de ocorrência devido às condições de cães e gatos maltratados. A vereadora Fernanda Castelha e os voluntários se disponibilizaram para fazer a triagem e avaliação dos animais que poderiam ir para o canil. E tudo foi possível devido ao acordo feito através de órgãos públicos. A gente já tinha procurado várias vezes a administração, né? E não estava tendo retorno. Foi onde que a gente resolveu procurar o Ministério Público, conversar com o Dr. Márcio, promotor do meio ambiente. E lá ele chamou, inclusive, para participar da reunião, a Flávia, né? Que é coordenadora do canil, o pessoal da Polícia Militar, que foi representado pelo Major Fagundes no dia, e o pessoal da Polícia Ambiental. Com a falta de equipamentos apropriados, a ajuda da Polícia Militar foi essencial, muitas vezes atuando diretamente no trabalho. Nós realizamos já diversas diligências, acompanhando representantes de ONGs. Enfim, em alguns casos constatamos alguns crimes de maus tratos, alguns casos de abandono. Né? É lavrado o boletim de ocorrência, a Polícia Militar apoia esse transporte e entregue desses animais do canil. Inaugurado no final de 2017, o canil ainda não está em pleno funcionamento. A expectativa da parlamentar é que a unidade passe a fornecer o serviço à comunidade ainda este mês. Ela diz que irá fiscalizar a atuação. É o trabalho dele, que eles comecem a fazer esse trabalho a partir de agora. Moradores dos bairros Vila Estância e Boa Vista pedem providências à Prefeitura para o recapeamento de vias muito danificadas pela grande quantidade de buracos. A rua Luiz Dumont Fonseca, próximo ao Campo Dona Adélia, se tornou uma armadilha para motoristas e pedestres. Até mesmo ônibus do transporte público passam por aqui diariamente e precisam realizar manobras arriscadas para desviar dos buracos no asfalto. Os buracos vêm aumentando aos poucos. A gente já tem uns 2 anos que a gente pediu recapeamento. E eles só vêm e fazem tapa-buraco. E aqui já não tem condições mais. De acordo com o mototaxista, as reclamações já foram encaminhadas para a prefeitura, mas não houve solução do problema. E outros moradores estão indignados com a situação. Porque aqui é uma rua que foi desviada para tráfego de ônibus, tráfego pesado. E eles vêm e fazem um reparo, um tapa-buraco, jogando aí a massa asfáltica em cima desses buracos. Não tira as bordas que já estão estragadas e na próxima chuva esses buracos voltam aumentando cada vez mais. Rosa prevê no local acidentes, até mesmo para os pedestres. Lógico, com certeza. Outro ponto alvo de reclamações da comunidade é aqui na Avenida Professora Auxiliadora Paiva, um dos principais acessos ao bairro Boa Vista. Wellington chegou a publicar as reclamações nas redes sociais. A moto vem aí, perde, cai dentro de um buraco desse aí, vai trazer um transtorno geral para toda a sociedade. E para amenizar o problema, pedras foram colocadas nas crateras maiores. Fiz uma ajuda ali, tá aqui umas pedras ali para pelo menos evitar de, quando eles passar, que eles passam no buraco, espirra água, dá banho nos pessoal que fica no ponto. O secretário de Serviços Urbanos informou que a operação recapeamento não pode atender a todas as demandas. As outras ações serão providenciadas nos próximos dias para solucionar os problemas emergentes. Há um programa em andamento de recapeamento, mas como não é possível alcançar toda a cidade, paralelamente a isso nós temos um serviço de tapa-buraco. Ele foi prejudicado por 2 situações. Primeiro, pela antecipação do período de chuva, que todo mundo está visto aí. Nós tivemos uma frequência muito grande de chuvas, inclusive torrenciais, isso prejudica o trabalho. E depois o nosso contrato de tapa-buracos, ele teve o seu saldo finalizado no mês de dezembro, mas nós já fizemos uma licitação, inclusive hoje eu já tive uma reunião com o engenheiro da empresa e a partir dessa semana
nós estaremos retomando também o serviço de tapa-buraco, já com 2 equipes. A alta temporada de férias tem movimentado as agências de viagens. E a maioria das pessoas busca nos pacotes de turismo o chamado descanso planejado. Lembranças que remetem um passeio em outra cidade, estado e até país. Agência de viagem com intenso movimento desde outubro do ano passado. Reflexo do araxaense planejando novos destinos no período de descanso. Eu costumo dizer que viajar é alimentar a alma. Para ter essa opção de lazer, é preciso calcular os custos sem passar aperto. Para não transformar o sonho em dor de cabeça, compilamos algumas dicas. Selecionar o destino, período e transporte. Se será de carro, trem, avião, ônibus, já que essa etapa representa grande parte dos gastos. Documentação exigida no local escolhido e cartão de vacinas, contando o tempo de eficácia da dose. Hotel, resort, chalé, opções de onde dormir e recarregar as energias também somam valores altos. Comer é tão essencial que nem parece o item a ser esquecido no planejamento. Para isso, é necessário pensar no valor que será gasto nos almoços e jantares e multiplicar pelos dias de viagem. O turismólogo conta quais os destinos favoritos dos araxaenses para as férias e tem muitos já preparando até para o carnaval. Famílias, grupo de amigos, casais, tem escolhas para todos. Principalmente o Nordeste brasileiro, que engloba aí Natal, Recife, Maceió, Porto de Galinhas, Porto Seguro, que é um destino mais popular e com preço acessível. E com essa lista nas mãos, e imaginando como são os locais destacados no mapa, vem aquela pergunta: ainda é possível curtir janeiro, mesmo em cima da hora? Porque normalmente quem viaja nessa época do ano se programa. Então a gente consegue sim ainda viabilizar alguns destinos, porém com preço mais salgado. A partir do próximo dia 20, trabalhadores nascidos em janeiro já podem sacar o abono do PIS com o valor do novo salário mínimo. O valor de R$ 998 foi oficializado em edição extra do Diário Oficial da União, ficando abaixo do montante previsto pela lei orçamentária, que era de R$ 1.006. No entanto, a Caixa Econômica Federal, que paga o benefício aos trabalhadores da iniciativa privada com registro formal, informou que já atualizou o sistema, ou seja, quem fizer o saque a partir de agora vai retirar o valor já corrigido. Mesmo se ela tinha direito de receber, vamos dizer, nascidos em agosto, que tinha direito de receber em agosto, e ela não recebeu, veio a receber agora em janeiro, ela já recebe com aumento porque recebe com o salário mínimo vigente, ou seja, R$ 998. Para ter direito ao saque do abono salarial, é necessário ter trabalhado no mínimo um mês no ano de 2017 e ter recebido, em média, o valor inferior a 2 salários mínimos. Também é preciso estar inscrito no PIS/PASEP há no mínimo 5 anos, contados até 2017. Além disso, o empregado precisa ter informado corretamente os dados do trabalhador na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. Nós, Araxá, tem uma média maior do que Minas Gerais ainda, uma das melhores médias de Minas Gerais de pagamento. Você pega, enquanto o primeiro semestre o Brasil chegou a 85%, o Sudeste a 90%, nós chegamos perto de 93% de efetividade. Dinheiro que vem em boa hora para muitas pessoas que aproveitam o acréscimo no orçamento para amenizar as despesas mais emergenciais. Chega o começo do ano, tem IPVA, tem IPTU, tem todas essas contas para pagar, tem material de escola para quem tem filho, tem mensalidade de escola quando estuda em escola particular, ou às vezes é pública, mas às vezes tem aquela taxa para pagar. No próximo bloco, Polícia Civil prende autor de homicídio e telefonia continua liderando a lista de reclamações do PROCON. O Semana Ilustrada volta já. Cada um sabe a força que move a sua paixão e o sentido de sua participação. A cidade somos todos nós e precisa da nossa ação. A vida fica melhor com a nossa contribuição. Mais saúde, mais educação, mais emprego. A cidade bonita crescendo veloz, mais segura trazendo conforto e felicidade.
Afinal a cidade é de todos e para todos nós. A Prefeitura de Araxá deseja um feliz ano novo e que a cidade seja cada vez mais de todos. E para todos nós. A Polícia Civil apresentou esta semana o autor de um homicídio que aconteceu no bairro Ana Pinto de Almeida no dia 23 de dezembro. A vítima, Francisco Alexandre Leite, de 38 anos, natural da cidade de Exu, em Pernambuco. Era funcionário de uma empresa que presta serviço a uma mineradora em Araxá. No imóvel onde o crime aconteceu, residem famílias que vieram do norte do país. Segundo o delegado de homicídios, antes do crime, houve uma confusão na rua Onésima de Fátima, envolvendo diversas pessoas. José Messias assumiu ser o autor das facadas e apresentou uma versão diante da polícia. Conseguimos hoje efetuar a prisão do mesmo, ele estava em casa e já em depoimento ele confessou a prática do crime, mas atribuiu essa conduta dele a uma eventual legítima defesa de terceiros. Segundo ele nos disse, ele teria praticado o crime uma vez que a vítima teria, em data anterior, tentado assediar uma criança que morava na mesma vizinhança que eles. Fato esse que provocou profunda repulsa nos moradores do local. A Polícia Civil agora investiga se a motivação do crime descrita pelo autor pode ser comprovada perante a Justiça. Caso contrário, ele permanece preso pelo crime de homicídio. De acordo com o artigo 121 do Código Penal, Lei 2848/40, no inciso 1º, por motivo relevante de valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. O acusado poderá pegar pena de reclusão de 6 a 20 anos. Vai ficar preso à disposição de justiça aí até o término do prazo ou o término das investigações. O PROCON divulgou um balanço da atuação do órgão em defesa do consumidor em 2018. O número de queixas foi menor, mas aumentou o número de casos resolvidos. Ao longo de 2018, 104 processos administrativos foram abertos com envio de notificações vigentes, o que representa menos de 1% no número total de atendimentos. Das 14.403 pessoas que vieram ao órgão em busca de resolução de questões referentes aos direitos do consumidor, 12.007 pessoas saíram daqui com as situações resolvidas. 2.192 pessoas tiveram orientações sobre os problemas apresentados. Na maioria dos casos, a informação foi passada de forma preventiva, evitando transtornos. Segundo a secretária executiva do órgão, programas de assistência foram criados a fim de estender o serviço a todos. O índice de resolução foi maior, de 81%, nós passamos para 84%, o que nós achamos um número bastante considerável. Com relação ao índice de reclamações, o cenário permanece o mesmo dos anos anteriores, porém com uma procura maior. Os 2 primeiros lugares continua a telefonia em primeiro lugar, considerando telefonia como não só fixo, como celular, o móvel, mas também a internet e TV a cabo. Acompanhe o ranking de reclamações. A telefonia continua sendo a campeã, com 11,7% dos atendimentos, seguida pelos produtos com defeito, 9,6%, e cobranças indevidas, com 7,7%. E devido ao avanço do mercado online, a demanda é crescente. Cada vez mais o consumidor está ciente dos direitos. Em 2019, o PROCON pretende continuar realizando ações que vão de encontro à comunidade. O PROCON nos bairros é um deles, não é uma novidade, mas nós continuar o programa, que nós consideramos que foi bastante proveitoso para a comunidade, É um serviço que a administração pública oferece gratuitamente para as pessoas. O Disque Denúncia 181 está completando 11 anos com a prisão de 193 mil pessoas no estado. No combate ao tráfico, por exemplo, 38 toneladas de drogas foram retiradas de circulação. Serviço destinado ao recebimento de informações dos cidadãos sobre crimes de que tenham conhecimento e possam auxiliar o trabalho policial. O DDU, Disque Denúncia Unificado, já tem mais de uma década de atuação, ultrapassando a marca de 8 milhões de ligações recebidas em Minas Gerais, uma média de 736 mil por ano. Dessas, 812 mil se transformaram em denúncias apuradas,
pelas polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros. Conferindo dados dos últimos 2 anos, em Araxá foram 261 denúncias, 213 por tráfico de drogas, além de consumo e porte de entorpecentes, posse de armas, foragidos da justiça, e em 2018 o volume alcançou 305. Por tráfico, permaneceu na liderança. Por meio da contribuição da comunidade, que repassa informações de forma sigilosa e anônima, foi possível retirar de circulação mais de 38 toneladas de drogas, entre cocaína, maconha e crack, 20 mil armas de fogo, como fuzis e submetralhadoras, além de realizar 193 mil conduções, prisões, apreensões ou recapturas de criminosos. O tráfico de drogas é a ocorrência que mais é denunciada através do 81. Isso não só no 37º Batalhão, mas no estado de Minas Gerais como um todo. Em 11 anos, foram cerca de 503 mil ligações, o que corresponde a 61% do total de chamadas direcionadas ao 181. Em segundo lugar, estão as denúncias ligadas ao Corpo de Bombeiro, na sequência, jogos de azar e crimes ambientais. O canal de comunicação está disponível em todos os municípios mineiros e contribui de forma significativa para o trabalho das forças de segurança pública. As pessoas estão percebendo que, quando denunciam, as ações dão mais resultados e, com isso, acabam querendo ajudar cada vez mais na efetividade do serviço. Não importa quem você é, e sim o que você vai dizer. Então, para você ter uma ideia, se a pessoa se identificar durante a conversa, o atendente ele é orientado a desligar. A frota de veículos de Araxá é uma das maiores do país em relação a outras cidades com o mesmo número de habitantes. Um número que não para de crescer. Paralelo a ele, questões que impactam diretamente na mobilidade urbana, representando maior disputa por espaços nas vias públicas. Em Araxá, a quantidade de veículos teve um pequeno acréscimo, de acordo com os dados do Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais. Aqui em Araxá, de fato, o volume, a frota, ela é bem superior em relação a outros municípios do mesmo porte. Em 2017, o Detran realizou 1.679 emplacamentos em carros novos e 26.206 transferências. Já em 2018, o número foi de 1.837 emplacamentos e 29.163 transferências. Se por um lado o aumento representou cerca de 2.000 veículos nas ruas, o fluxo parece ter aumentado ainda mais. Em 2018, houve a realização de alguns leilões que possibilitaram o retorno de veículos que estavam parados. O departamento possibilitou a acessibilidade ao serviço junto com o projeto intitulado Trânsito do Bem. Mesmo assim, o número expressivo de transferências e de veículos novos emplacados não refletiu diretamente no total, pois houve um ajuste em relação à chamada frota inativa. Estima-se que ano passado mais de 500 veículos foram baixados. Hoje, a quantidade cadastrada chega aos 66.990. O maior aumento foi no número de automóveis, que configuram uma nova adaptação do trânsito. Um acidente provocou uma morte e deixou 2 pessoas feridas no bairro Vila Silvéria. A batida foi no cruzamento das ruas José Torres Araújo e Argeu Alves da Costa. Com a gravidade dos ferimentos, Miller Júnior, de 32 anos, veio a óbito, ainda no local. Os outros envolvidos foram socorridos e encaminhados à unidade de pronto atendimento. Somente nos anos de 2015 e 2016 no estado, 46% das ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros envolveram motocicletas, correspondendo respectivamente a 8,1% e 8,4% dos atendimentos da corporação, e quase a metade deles envolveram motos. As mais comuns foram de vítimas de acidentes entre moto e bicicleta, carro e moto e entre 2 motos. Os dados são dos relatórios do Centro Integrado de Informações de Defesa Social.
A frota de motos em Minas Gerais era de quase 2,5 milhões até junho do ano passado. Entre 2008 e 2017, um total de 311.557 indenizações foram pagas, isso somando todos os tipos de acidentes, entre pilotos, garupas e pedestres. No caso mais recente, ocorrido no bairro Vila Silvéria, em Araxá, as testemunhas auxiliaram no trabalho da PM e perícia do IML. Precisar causas desse acidente? Não, assim, não posso assim precisar causas, né? Mas pode pressupor, né, que pode ser velocidade. Moradores reclamam da falta de medicamentos na farmácia municipal. A Secretaria de Saúde diz que está tentando resolver o problema junto ao governo do estado. Ter nas mãos uma receita e autorização para a retirada de medicamentos não tem sido suficiente para pacientes que buscam por muitos dos remédios. O que ocorre é que, na maioria das vezes, o cidadão tem que buscar outras alternativas para o tratamento. Vitor Hugo afirma que é a segunda vez que vai ter que comprar. Mais uma vez, né, que eu venho aqui sempre buscar remédio e diário eu não encontro. A baixa nas prateleiras tem feito muita gente sair de mãos vazias e com a cabeça cheia de preocupação da Farmácia Pública de Araxá, mantida pela Secretaria de Estado de Saúde, um problema constante. E a mudança do governo traz mais incertezas quanto à normalização do estoque. No final do ano, as empresas entram em recesso, né? Nós temos essa situação, agora retomam aos poucos. Tem também esses medicamentos que são enviados pelo governo e agora é época de transição de cargos lá também, então atrasa a nossa adesão à ata e aos processos e isso dificulta um pouquinho. Nós estamos aí com o estoque pequeno, a gente já está aí em contato com o Estado para regularizar isso. Segundo a secretária de Saúde, apenas 12 medicamentos não estão disponíveis no momento. Nós viemos em busca dos nomes desses remédios, mas não nos foi repassado pela administração do Centro de Assistência Farmacêutica. Enquanto isso, quem precisa contar com o suporte do Sistema Público de Saúde tem feito reclamações e cobranças à administração municipal. Tá para casa, se tiver dinheiro, passa na farmácia e compra. Do contrário, fica sem. Daqui a pouco, o flagrante de um motorista que jogou o carro em cima de policiais. E no Radar Cidadão, moradores aguardam a canalização do Córrego Grande. Voltamos já. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Tempestade na noite de quarta-feira provocou queda de árvores em vários bairros. Uma rua chegou a ser interditada por causa de danos na rede elétrica. De acordo com o Corpo de Bombeiros, nenhuma vítima foi constatada nas ocorrências registradas. Capitão Augusto faz um alerta para o período de chuvas atemporais, que pode ocasionar em acidentes. Permanecer no local seguro é a principal dica. Andando em via pública, orienta a população a tomar bastante cuidado, né? Não permanecer debaixo de árvores. Então, como a chuva de ontem foi uma chuva bastante forte, com a velocidade dos ventos bem alta, então corre o risco de queda dessas árvores. Então, procurar um local seguro, um local coberto, né, de alvenaria, onde ela possa estar protegida dessas chuvas. Uma árvore caiu de dentro do Campo do Vila para a Avenida Joaquim Porfírio Botelho. Com o risco por ter atingido a fiação, o local foi interditado. Após o temporal que caiu durante a madrugada em Araxá, com muita chuva e relâmpagos, 6 árvores caíram em partes diferentes do município. Na esquina da rua Francisco Versosa, próximo à Escola Estadual Lia Salgado, uma árvore de aproximadamente 5 metros de altura também caiu. Estragou o passeio e interditou parte do trânsito. 3 bombeiros retiram os galhos com um serrote e uma serra elétrica. Um carro foi atingido na Avenida Imbiara e na via paralela, mais estragos. Fazendo o corte dessas árvores e também fazendo vistoria naquelas que às vezes não chegaram a sofrer a queda, mas ainda assim oferece um risco. Antes de fazer a vistoria, identificado um risco iminente, essas árvores elas vão ser cortadas, vão ser suprimidas.
Um jovem foi preso por direção perigosa com sintomas de embriaguez. O veículo que ele estava acabou alvejado com vários tiros disparados pelos policiais. Câmeras de vigilância registraram o momento em que o jovem joga o carro sobre os militares após ser abordado na Avenida Capitão Belarmino de Paula Machado. As marcas dos pneus ficaram no canteiro da via, no cruzamento com a Avenida Wilson Borges. Durante o patrulhamento pela área central da cidade, os militares, ao passarem perto de um ponto já conhecido como ponto de tráfico de drogas, neste momento foi repassada a rede de rádio, com o apoio das demais viaturas, foi montado o cerco. 3 viaturas foram em busca do acusado, de 20 anos, que tem carteira de habilitação e passagem pela polícia por crimes de trânsito. O veículo de marca importada tem placa de Belo Horizonte. Ele estava com mandado de busca e apreensão em aberto. Os disparos que acertaram o carro foram apenas na porta do lado do motorista. No momento que os militares tentaram realizar a abordagem, ele arremessou o veículo sobre os policiais. Neste momento foi necessário fazer o uso da arma de fogo para repelir essa agressão e resguardar a vida dos militares. Os disparos não acertaram o indivíduo, apenas o veículo. A perícia vai confirmar quantos tiros acertaram o automóvel durante a fuga. O rapaz não permitiu que o exame de corpo de delito fosse feito na unidade de pronto atendimento. No momento da abordagem, o indivíduo estava bastante exaltado, com sintomas aí de ter ingerido bebida alcoólica ou outra substância ilícita. Veja agora o Radar Cidadão com Paloma Gabriela. Eu estou em frente a uma área de preservação ambiental ao lado de uma ponte que liga 2 bairros da cidade, Ana Pinto de Almeida e São Francisco. O Radar Cidadão veio a atender uma denúncia de uma moradora, Lúcia Maria Aparecida. Lúcia, qual é o principal problema que vocês estão enfrentando aqui? Tem mais de 2 anos que eles não limpam isso aqui. E jogando lixo, jogando sujeira, jogando até cachorro morto, gato. E o mar está muito alto, já mata escorpião, cobra, o vizinho matou cobra aqui, uma cobra quase mais de 1 metro. E me conta aqui, você chegou a pedir na prefeitura, você teve alguma resposta positiva em relação à área de vocês? Estava limpando lá no centro, que depois ia mandar limpar aqui, até agora. E isso tem quanto tempo? Já tem 1 semana ou mais, que eu pedi para ele limpar aqui e eles não vieram, não. E aqui todo mundo trabalha à noite, é perigoso, tem o meu neto que trabalha, e você vê, o mato está muito alto. Como vocês podem ver, são inúmeras as reclamações. Além dos animais peçonhentos, o mato também tem causado acidentes, pois atrapalha a visibilidade dos motoristas. Um dos moradores também da região, Leon Denis, está revoltado com a situação. A gente fica revoltado com a situação do desdeixo que está sendo feito com nós aqui dos moradores do bairro, né? Enquanto o prefeito teve a disponibilidade de 54 milhões, que ele prestou isso aí em conta para a comunidade aqui, e preocupado com o viaduto. A situação nossa é essa que estão vendo aqui, ó, toda essa matagal que está aí, né, que está prejudicando aos moradores, o desdeixo que está aqui. É construções de barraca, é tudo quanto há que encosta aqui, prejudica nós. Então eu acho assim, que ele devia de olhar um pouco mais para nós aqui, ver o que pode ser feito, a melhoria. Cadê a avenida que ele tanto falou que ia fazer aqui? Tudo isso que você acabou de ver foi gravado na última semana de dezembro de 2018, quando os moradores revoltados com a situação solicitaram à Rede Sintonia de Comunicação a participação no Radar Cidadão. Eu procurei o secretário de Serviços Urbanos, Marco Antônio Rios, que explicou a demanda de serviços para áreas como esta de preservação. Nesse mês de novembro e dezembro, nós priorizamos principalmente as praças, as avenidas principais da cidade, já que no período de festas de fim de ano, normalmente nós instalamos, inclusive, os elementos de Natal, de final de ano, questão das praças, que nós usamos esses eventos para o Papai Noel. Então, às vezes, a região mais periférica acaba sendo prejudicada. Mas nós temos uma rotina de poda, principalmente nessas áreas onde nós temos algum risco de tráfego. Aquela situação é uma dessas situações. Nós temos ali um agravante, porque a área é de preservação permanente. Então, na realidade, nós não podemos suprimir aquela vegetação. Então, nós podamos frequentemente, e assim que nós recebemos a reclamação, né, nós priorizamos e efetuamos aquele serviço.
capina foi realizada logo na primeira semana de janeiro deste ano, mas o mau cheiro continua tomando conta de todo o local. A solicitação principal dos moradores é em relação à canalização do córrego. Olha, existe um esforço do prefeito junto ao Ministério das Cidades, inclusive com recursos já assegurados para esse orçamento de 2019, e o secretário de Obras, que é o Donizete, Sebastião Donizete, está tratando do projeto e de todo o plano de trabalho. Então, eu acredito que é possível pensar também, ainda para esse ano, alguma solução para a questão da canalização do Córrego Grande até a BR-262. A solicitação da população adjacente está pendente, portanto, pode carimbar. E eu, Paloma Gabriela, através do Radar Cidadão, vou acompanhar todo o processo de canalização junto aos órgãos públicos. As denúncias podem ser feitas na hashtag Você na Sintonia ou pelo WhatsApp no número 988520116. O Conselho do Patrimônio Histórico aprovou o corte de árvores no centro para preservar a fachada de um dos prédios mais antigos da cidade. O colégio que leva o nome da praça existe no local há mais de 80 anos, desde 1930. Há pouco tempo foi restaurado para manter as características de época. Após um diagnóstico sobre o risco de danos causados por algumas árvores na entrada do imóvel, a administração da escola fez um pedido formal sobre a necessidade de supressão das mesmas, junto ao IPDSA. Raízes das árvores estavam infiltrando, a água estava infiltrando e tudo estava danificando a fibra óptica e infiltrando também por baixo da escola. E como a escola, a frente dela é tombada, nós precisamos preservar. De acordo com o superintendente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá, a autorização ambiental foi concedida com base em lei municipal. Que ela define que o órgão executor tem toda a autonomia e para solicitar a remoção imediata de qualquer obstáculo móvel ou imóvel defronte um patrimônio tombado. Como instrumento de política pública, a retirada das árvores será recompensada. Um novo projeto está sendo estudado para utilizar o espaço onde ficavam as árvores para um novo jardim, a fim de reestruturar a fachada e, ao mesmo tempo, manter em segurança o patrimônio tombado. E todo o replantio será acompanhado pelo IPDSA. Justificando essa retirada das árvores, o projeto já foi feito, nós vamos replantar dentro da escola 16 árvores. Nós tiramos 8 e vamos replantar 16. E a gente encerra por aqui. Fique agora com as imagens que marcaram a semana. Tchau. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios.